Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto! O Corinthians volta a uma competição oficial, estreia nesta terça-feira contra o Racing de Montevidéu no Estádio Centenário pela primeira partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois da eliminação no Paulista, o Corinthians só entrou em campo daquele amistoso 3-0 contra o Londrina, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, recuperou alguns jogadores. Teve algumas baixas, né, como por exemplo o Igor Coronado, que contraiu dengue e ainda não tem o seu retorno garantido, né, o Maicon, que ainda não se recuperou. Então tem um esboço de time que na verdade é praticamente a mesma escalação que enfrentou aí o Londrina e também o São Bernardo pela Copa do Brasil. Agora, o Corinthians vai encarar um primeiro adversário nessa Copa Sul-Americana que pouca gente conhece. Todo mundo conhece o Racing de Avellaneda, da Argentina, campeão argentino recentemente com Eduardo Cudê, vejam só, e que está sempre complicando, volta e meia, a vida dos brasileiros. Pois bem, não é esse Racing, é o Racing de Montevidéu, é o Racing uruguaio. Quem é esse Racing uruguaio? É um clube fundado em 1919 e que frequenta muito mais a segunda divisão do futebol nacional do que a primeira. Só para vocês terem uma ideia do time que o Corinthians vai enfrentar. Tá, Chico, mas como que esse time se classificou para disputar a Sul-Americana? Pois bem, eles voltaram da Série B, da segunda divisão, onde eles são o terceiro maior vencedor dessa segunda divisão uruguaia. Nunca venceram o Campeonato Uruguaio da Elite, ou seja, a Série A deles. O Racing uruguaio nunca venceu esse Campeonato Uruguaio. Eles voltam para a Elite em 2023 e terminam o Apertura, que é a primeira parte do campeonato, na 14ª posição. Só que o torneio Clausura, que é a segunda parte do torneio, eles surpreendem e terminam na 4ª colocação. Isso garantiu que o Racing disputasse a primeira fase da Copa Sul-Americana, que é quase semelhante àquela pré-Libertadores, é uma fase antes da fase de grupos. E aí ele enfrentou o também uruguaio Cerro Largo, venceu por 2-0 e garantiu vaga na fase de grupos, ao lado do Nacional do Paraguai e também do Argentinos Júniors, os times aí do grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana. Lembrando que apenas um se classifica para as oitavas. O segundo, por exemplo, entra num playoff com terceiros colocados da Libertadores para ver se consegue chegar nas oitavas. Só quem garante vaga direta é o primeiro colocado de cada grupo. Pois bem, esse Racing do uruguaio garantiu vaga e presença na Copa Sul-Americana por conta desse torneio Clausura muito bem feito pela equipe. Eles têm 7 jogos na temporada e 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, ou seja, um aproveitamento super mediano, um time irregular, que tem um jeito de jogar bem estilo uruguaio, né, mais aguerrido, mais físico, e é de onde o Corinthians precisa tentar tirar alguma coisa. Nesse campeonato uruguaio atual, eles estão na 8ª posição. Então, um campeonato uruguaio que tem ali equipes tradicionais como Peñarol e Nacional, não tem um nível técnico tão elevado. E eles estão na 8ª posição do campeonato. O destaque do time é um argentino de 23 anos chamado Tomás Verón Lupi, que chegou do Quilmes e que nesse ano tem um bom retrospecto. Nesses 7 jogos ele tem 3 gols e 2 assistências. São destaques desse Racing de Montevidéu, Racing do Uruguai, que não inspira grandes preocupações. Com exceção do Argentinos Júniors, por exemplo, que é o bicho-papão do grupo, acho que o Nacional do Paraguai, que também não é o nacional mais tradicional, né, e sim o de Montevidéu, e no caso do Racing não é o do Uruguai, e sim o da Argentina. Esses dois times, essas duas equipes não devem mostrar dificuldades ao Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Que na toada que o time do Antônio Oliveira tem estado, mesmo com amistosos, ou mesmo com essa parada, na reta final do Paulista, mesmo não classificando, do jeito que o Antônio tem montado o time, com digamos assim, o acréscimo técnico de alguns atletas, como o Rodrigo Garro, o Ranielli abrindo o meio campo, os 2 centroavantes que estão bem, o Wesley que está vivendo um momento muito bacana, o Romero, que eu disse, uma fase esplendorosa, o Pedro Henrique entrando no segundo tempo resolvendo. Dessa maneira, eu acho que o Corinthians, inclusive, tem condições de vencer o jogo. E como seria importante vencer um primeiro jogo fora de casa, porque depois o Corinthians tem partidas a disputar na Neoquímica Arena e vai ter confrontos contra o Argentinos Júniors que engrossam um pouco mais o caldo. Então, seria muito importante o Corinthians começar vencendo, porque, lembrando, apenas o primeiro de cada grupo se classifica para as oitavas. Eu estou apostando numa vitória.
E você? O que vocês estão achando dessa estreia na Sul-Americana? Tá pronto? Falta alguma coisa? O Corinthians inscreveu 50 nomes. Evidentemente que muitos jogadores da base, inclusive, até o Dieguinho, meia 16 anos do Sub-17, entre outros atletas do Sub-17, Sub-20, e todo mundo foi para essa lista. 50 nomes, né? Porque até chegarem os reforços, né, e aí serem substituídos, o Corinthians deu uma garantida boa aí na lista de inscrições que foi apresentada no último sábado. Sul-Americana, começando para o Corinthians, e eu diria que um dos postulantes ao título, juntamente do Inter, que não tem a Libertadores esse ano, montou uma boa equipe também, e do Boca Juniors, que acabou caindo na Sul-Americana por conta da classificação lá no Campeonato Argentino, e a gente sempre coloca o Boca como um candidato, né? Ele cresce ao longo do ano, ele tem o Edinson Cavani, entre outros nomes, então, e está no grupo do Fortaleza. Então o Boca Juniors e o Inter acho que são bons candidatos, e o Corinthians está nesse bolo. Você concorda? Não concorda? Comenta aqui e inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau! Vamos falar muito do Coringão. Ó, o Corinthians joga diante do Racing do Uruguai, tá? Nesta terça-feira, a escalação deve ser a mesma do time que ganhou do São Bernardo e se classificou na Copa do Brasil. Falei com fontes agora, dificilmente vai mudar. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri entre as linhas, na segunda linha de 4, Yuri Alberto, Garro, o Breno Bidon e o Wesley na frente, Pedro Raul, esse deve ser o time do Corinthians. Vamos falar agora, né, das informações que eu anunciei na introdução. Primeira informação importante, tá? Giovani interessa ao América Mineiro, informação da Rádio Itatiaia e confirmada, né, pelo canal Café do Setorista. Só que o negócio é difícil, porque o Bidu, né, o Santos já enfrentou esse problema com o Bidu também, que queria o Bidu por empréstimo no Corinthians. A nova diretoria do Corinthians não empresta jogador de graça, e se emprestar um jogador, né, o clube tem que pagar pelo empréstimo e ainda pagar, claro, né, o salário do jogador 100%. Eu nem vou dar minha opinião, para mim isso aí, para mim tá correta a diretoria do Corinthians, isso eu deixo pro Café da Fiel hoje, enfim, a nossa programação, as opiniões. Mas a dificuldade é essa, é um jogador que agrada o técnico Antônio Oliveira, mas está longe de ser titular, não é nenhum jogador que enche os olhos do técnico Antônio Oliveira. O problema nem é esse, o problema mesmo é questão financeira. Ele tem contrato com o Corinthians até 2025. O Corinthians, para emprestá-lo, ainda quer que o jogador renove o contrato. Senão ele vai lá, fica num clube, termina o contrato, ele está livre. Então o Corinthians quer que ele renove, caso ele realmente, né, aceite ou deseje ser emprestado para qualquer outro clube. Então são muitas as barreiras em relação ao atacante Giovani, tá? O Mosquito é outro jogador também que não enche os olhos do técnico Antônio Oliveira, e se algum clube chegar com alguma proposta, claro, pode ser por empréstimo em definitivo, o Corinthians vai estudar com carinho, mas é um atleta também que, assim como o Giovani, pode estar de saída do clube caso realmente avance algum tipo de proposta. O Giovani já está à frente porque existe já, né, um interesse aí que é totalmente concreto em relação ao América Mineiro. Em relação ao Mosquito, não chegou nada, mas é um jogador que o Corinthians pode usar, inclusive, como moeda de troca no mercado da bola. Você acha que o Corinthians tem que manter Giovani e Mosquito, ou é melhor emprestar, vender, ou vocês acham que eles têm ainda condição de serem titulares do Corinthians? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos continuar falando muito, mas muito do Coringão nesse blend de informações. Likezão e comenta aqui. Hoje meu amigo André Hernan, né, ele fiz uma live com ele, um programa de primeira, né, junto com ele, com o PVC, com a Domi, lá no All Sport, e ele disse que o Corinthians visa, na próxima janela, a contratação de um jogador de beirada de campo, um atacante, um ponta, driblador, para jogar do lado direito. Ele disse que o Antônio Oliveira quer um jogador com as características do Wesley, e aí o Corinthians, né, ficaria no mercado em busca, né, estaria no mercado em busca de 4 jogadores, que já que eu trouxe para vocês que o Antônio Oliveira também pediu 2 volantes e um lateral esquerdo. Se esse ponta chegar, a ideia é que ele chegue para jogar do lado direito e que seja titular, que o Antônio Oliveira não vê realmente que o Yuri Alberto venha assumir essa posição de forma definitiva e que venha a ser uma solução definitiva. É uma solução provisória, na verdade, em relação
ao Yuri Alberto, né, na ponta direita jogando aberto. Então o Corinthians vai em busca de um ponta, né, um jogador driblador, um ponta, um atacante no mercado da bola na próxima janela. Você acha que está certo o Corinthians em busca de um atacante no mercado da bola? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal que é muito importante, hein? Inscreva-se no canal, confere a sua inscrição aí, deixa o like e fala se o Corinthians realmente precisa de um ponta no mercado da bola. Informação exclusiva, tá? O Santos ainda não pagou os danos causados pela sua torcida na Neoquímica Arena, quando o Santos alugou o estádio corintiano para eliminar, né, o Red Bull Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista, né? A gente já sabe dos gastos do Santos, por quanto foi alugado o estádio, e só que, né, a torcida acabou causando lá alguns danos ao estádio e causou vandalismo, né? Cerca aí de 111 mil reais foi o total aí dos gastos, com assento de arquibancada 52 mil, vidro de arquibancada 16 mil, porta de vidro de sanitário 3 mil, acionadores de vasos sanitários 19 mil. Como é que quebraram tanto acionador de vaso sanitário, hein? Acionador de emergência 100 mil, espelho sanitário 7.300, torneiras, quase 10 mil de torneiras, tampas de vasos sanitários 2.220, enfim, pichação também que vai dar uns R$1.500, e no total 111 mil reais foram os danos causados aí pela torcida do Santos na Vila Belmiro, tá? Entrei em contato, inclusive, tá, com os dois lados nessa situação e me falaram que ainda não foi pago isso, não foi nada resolvido nesse sentido. Vamos aguardar, porque quem tem que arcar com isso é o Santos, já que alugou o estádio, era responsável pelo estádio, e a sua torcida danificou a Neoquímica Arena, tá? Mas por enquanto não foi pago. Alguém se preocupou com isso? Mas o canal Café do Setorista, ele se preocupa. O canal Café do Setorista é prestação de serviço, tá? Nós vamos ficar de olho se isso vai ser pago ou não. Deixa o like, vambora, comenta aqui embaixo sobre isso, likezão, inscrição, e tem mais informações agora para vocês exclusivas nesse blend. Corinthians segue de olho no volante Kaique, o jogador atua no Juventude, tem 28 anos, é um atleta que é considerado hoje titular absoluto do Juventude e um dos jogadores mais importantes do clube. Ele se destacou muito, chamou mais atenção dos clubes brasileiros após a eliminação, né, do Internacional de Porto Alegre na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude. O Juventude se classificou nos pênaltis. O Kaique jogou muito bem as duas partidas, acabou anulando o Patrick, né, que é o principal jogador, um dos principais jogadores do Inter. Enfim, ganhou muito destaque, né, foi destaque dessa partida e chamou a atenção de clubes. Corinthians, São Paulo, o Vitória da Bahia, o Vasco, enfim, vários clubes aí do futebol brasileiro demonstram interesse. O Juventude confirma que houve contato realmente de todos esses clubes, mas que ainda não há proposta. Eu trouxe essa informação do Kaique para vocês, com exclusividade, o interesse do Corinthians no Kaique, volante do Juventude. Agora, informação que eu recebo é que o jogador gostou muito da ideia de jogar no Corinthians, tá? Ele é de São Paulo, né? Foi revelado na Portuguesa, jogou no Sertãozinho, jogou no Ituano, enfim, jogou em vários clubes, né, do interior de São Paulo. O nosso querido Kaique até ir para o Ceará, onde disputou a temporada passada pelo clube cearense e esse ano no Juventude, tá? De tudo que foi sondado em relação à transferência dele, a saída dele do Juventude para algum clube de Série A do Campeonato Brasileiro, o que me falaram, o que mais empolgou o Kaique foi o Corinthians, até mais do que o São Paulo, que tem lá o Thiago Carpini, que trabalhou com ele pouco tempo, mas trabalhou com ele no Juventude e hoje é técnico do São Paulo, que pediu a contratação dele para a diretoria são paulina. O Kaique se empolgou muito com a ideia do Corinthians, está animado e gostaria muito que
a negociação avançasse, que o Corinthians fizesse uma proposta. É bom lembrar que não houve uma proposta oficial ainda do Corinthians pelo Kaique, tá? Então a gente tem sempre que ser honesto aí na informação. Depois que eu recebi essa informação, eu acabei falando com o meu amigo Jorge Nicola e ele deu, na semana passada, se eu não me engano, uma informação interessante que até bate um pouco com isso que eu estou trazendo agora para vocês. Ele disse que o Kaique é corintiano e que as pessoas que trabalharam com ele na Portuguesa ficaram com essa impressão que ele é um corintiano fanático. Por quê? Porque quando o Ralf foi jogar na Portuguesa, teve uma passagem lá, foi treinar, né, na Portuguesa, e ele ficava o tempo todo atrás do Ralf, perguntando como é que era defender o Corinthians, como é que era a torcida do Corinthians, querendo que o Ralf contasse as resenhas do Corinthians, os bastidores do Corinthians, e isso deixou uma impressão de que ele é um torcedor corintiano fanático lá para todos os que trabalharam, atletas e profissionais que trabalharam com ele na Portuguesa, tá? Talvez explique aí por que ele gostou mais da ideia de jogar no Corinthians do que jogar no Vasco, no São Paulo, no Vitória. Não que ele não vai jogar nessas equipes, né? Ele é um profissional, mas talvez isso explica, né? Porque ele ficou empolgado com o Corinthians. Enfim, agora só basta o Coringão fazer a proposta e ver o que vai acontecer. A multa, né? Falam que está entre 12 e 14 milhões de reais, mas é bom lembrar também que não vale esse valor, porque o contrato dele acaba no final do ano. A multa tem que ser proporcional ao tempo de contrato. Então, como é o último ano e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e jogar o Campeonato Brasileiro pelo Juventude e se apresentar, por exemplo, no Corinthians em janeiro de 2025, sem o Corinthians pagar nada, simplesmente salário e luvas. Então, o Juventude vai ter que escolher, né? Ficar com o jogador até o fim do ano e não receber nada e disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com ele, ou negociá-lo, receber uma graninha agora e liberar o jogador. Fiel, nosso timão vai enfrentar o Racing do Uruguai hoje às 21h30, horário de Brasília. Para a partida aí, Fiel, vai ser uma disputa aí que será disputada no país vizinho. O técnico do timão, Antônio Oliveira, não poderá escalar com 10 jogadores, tá? 3 jogadores permaneceram no Brasil, pois estão machucados, né? Isso vocês devem saber, que é o Coronado, que tá com dengue, o Maicon e o Palácios. Ainda o finado Diego Palácios, né? Primeiro aí, o Coronado tá com dengue, o Maicon ele tá com uma lesão no músculo, no reto femoral da coxa direita. Já o Palácios tá em reta final do tratamento aí de uma contusão no menisco do joelho esquerdo aí, que ele se contundiu no início que ele chegou aqui em 2024 no timão, tá? Ao mesmo tempo aí o técnico Antônio Oliveira opta por não relacionar 5 jogadores do elenco profissional, que é o Felipe, o João Pedro, o Caetano, o Rião Matheus Araújo, o Kaique e o Arthur Souza, tá? Os casos aí do Moscardo, o João Oliveira, que estão lesionados e não podem atuar também, tá? Fora isso, o timão não inscreveu aí para a disputa do Sul-Americana. Então, nem sequer seria relacionado caso tivesse à disposição, tá? Dos 50 inscritos aí também não viajaram o Cadu, o Matheus, o Fernando, o Renato, o Pellegrini, o Vitor, o Dieguinho, o Pedrinho, o Vitinho, o Iago, o Guilherme, o Guinegão e o Luiz Fernando. Como de costume aí, o Coringão vai divulgar os 11 titulares e que foi cortado aí, o atleta cortado 1 hora antes da bola rolar. A tendência é que o Antônio Oliveira mantenha a base da equipe para o confronto, sem grandes surpresas, tá? Na minha opinião, um hat-trick aí do Yuri Alberto e mais um gol do Garro aí, né? A gente tem que vencer mesmo assim, tá? A expectativa é grande aí de todos nós torcedores. Tá bom pro momento aí. O que basta fazer os 3 pontos, tá ótimo, tá? Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Ativo News. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, vai Corinthians!